Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a família de Jesus. Mateus, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao 6. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite. Nós cremos no poder do Evangelho e no poder que há na Tua palavra. Então, que a Tua palavra encontre morada nos nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito Santo fique à vontade entre nós, para ministrar ao nosso coração e à nossa mente. No nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto é uma genealogia ou uma árvore genealógica da história e da família de Jesus, dos ascendentes de Jesus. E na sua casa depois, se você quiser, você pode continuar lendo. O capítulo, boa parte do capítulo vai contar um pouco dessa descendência, dessa ascendência, e já já os irmãos vão entender por que eu escolhi esse texto para a gente conversar sobre a família de Jesus. Tem uma coisa no Evangelho, um conceito muito importante, que é chamado de adoção. O que é a adoção? No Éden, todos nós nos tornamos inimigos de Deus. Quando nós escolhemos o pecado nos afastou de Deus, nos afastou da presença de Deus. E a partir desse momento, todos nós nos tornamos criaturas de Deus. Nós nos tornamos feitura de Deus. Você já ouviu uma coisa dizendo assim, todo mundo é filho de Deus? Para o Evangelho, não. Para o Evangelho existe uma diferença entre ser filho de Deus e ser criatura feita por Deus. Toda a humanidade é criação de Deus, mas filhos de Deus é aqueles que confessaram Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E isso é chamado de adoção, porque quem é o filho de Deus? O legítimo filho de Deus é quem? Jesus Cristo. Então por isso que é o conceito de adoção, nós fomos adotados para a família de Deus. O verdadeiro filho de Deus, que é Jesus, nos cobre com o seu sangue, e nós agora fazemos parte da família de Deus, a quem temos Deus como Pai, e temos muitos irmãos. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. E a Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso irmão mais velho. Interessante isso. Jesus nos coloca na família de Deus. E com isso nós somos herdeiros de toda a criação de Deus. E quando nós lemos genealogia na Bíblia, geralmente é uma coisa que, fala a verdade, a gente não lê com muita atenção. Aliás, quando a gente está num plano de leitura em um ano, de vez em quando a gente pede a Deus perdão e pula as genealogias. Diz, isso aqui não vai me acrescentar nada, eu vou correr um pouquinho, que eu estou meio atrasado dos meus capítulos. E nós, muitas vezes, não lemos genealogias. Mas hoje eu quero mostrar a você a importância que isso tem. Mas eu queria que a gente conversasse sobre 4 mulheres que aparecem na família de Jesus. Mateus vai fazer uma coisa inédita, que é colocar mulheres na genealogia do Filho de Deus, do Messias. Você não vai encontrar isso em nenhum outro evangelho, só Mateus faz isso. E eu queria que você percebesse um pouquinho nessa noite, quem são as mulheres que Mateus faz questão de dizer que elas fazem parte da família de Jesus. Quem são essas mulheres?
E quem já fez parte da genealogia de Jesus, que de uma maneira espiritual, se nós fazemos parte da família de Jesus, também são da nossa família. E a primeira mulher que é citada está aí no versículo 3. Quem me diz qual é o nome dessa mulher? Tamar. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Tamar é a primeira mulher que aparece na genealogia de Jesus. Eu quero te lembrar um pouquinho da história de Tamar. Se você quiser ler na sua casa, é Gênesis capítulo 38, você vai encontrar a história de Tamar. Tamar foi casada com o filho mais velho de um homem chamado Judá. Esse filho se chamava Não precisa guardar esses nomes não, é só para você se localizar. Mas esse era muito perverso aos olhos de Deus. E Deus tirou-lhe a vida. Então a Tamar ficou viúva. E naquele contexto, quando uma mulher ficava viúva, sem ter gerado filhos, ela poderia se casar com o próximo irmão do seu marido falecido. Por quê? Para gerar descendência, para ela ter filhos, e aqueles filhos poderem cuidar dela na sua velhice. É uma coisa meio maluca para a gente, mas que faz muito sentido dentro da cultura dos judeus. Então esses filhos que eram gerados, vamos dizer, no segundo casamento, porque o outro faleceu, é que cuidaria dessa viúva. Judá então casou Tamar com o seu segundo filho, que era Onã, para que pudesse ter a descendência. Mas em Gênesis 38 nos conta que Onã não queria de jeito nenhum ter filho com Tamar. E Deus tirou também a vida de Onã. O Judá, que era o pai dos meninos, agora só tinha o mais novo, ele se chamava Selá. E aí o Judá, que não é bobo nem nada, ele pensou assim: se eu casar o Selá com essa mulher, o que acontece com ele? Ele morre. A mulher é especialista em perder marido. E aí ele disse para Tamar assim: Tamar, volta para a casa do seu pai, porque o Selá ainda está muito novo. Quando ele estiver mais velho, eu vou casar ele com você. Tamar acreditou nessa história e os irmãos acham que Judá casou. Judá não fez isso. A Tamar teve um plano muito ousado. Está na Bíblia, viu, irmãos? Depois você pode ler na sua casa em Gênesis 38. A Tamar fez o seguinte: ela sabia que Judá ia oferecer sacrifícios numa outra cidade, e naquele tempo existiam prostitutas que eram chamadas de prostitutas cultuais. Elas ficavam na beira da estrada, onde os homens iam oferecer sacrifício para se oferecer àqueles homens. A Tamar trocou a roupa de viúva e botou um véu, e foi para a beira da estrada fingir que era uma prostituta. Quando Judá passou, se interessou, não sabia que era Tamar porque ela estava com o seu rosto coberto, e disse: o que é que você quer para a gente deitar? Vocês entendem deitar, né? Eu não. Ela disse: eu quero um cordeiro, um cabrito. Só que ele estava em viagem, ele não tinha. Ele disse: tá bom, depois eu te pago. Ela disse: então tá bom, você deixa o seu selo comigo, o seu cordão e o seu cajado, como garantia que você vai voltar para me pagar. Tudo isso sem ele saber que era sua nora. Ele foi, se deitou com a Tamar, e adivinha o que aconteceu? Tamar engravidou, mas o Judá não sabe que é a sua nora. Passado mais ou menos 3 meses, chegou a notícia para Judá: Judá, Tamar, sua nora, está grávida. Judá diz: mata ela. Ela se comportou igual uma prostituta. Como pode ela engravidar dessa maneira sem ser do seu marido? Olha o Judá. E quando eles estavam levando a Tamar para ser apedrejada, ela disse: tudo bem, vocês podem me matar, mas o pai do meu filho é dono desse negócio aqui, ó, desse cajado. Lembra que ela tinha pedido de garantia? Ela não era boba, ela pediu de garantia. O pai do meu menino é quem deixou essas questões aqui comigo. Imediatamente Judá reconheceu o seu erro, reconheceu que foi injusto com ela, porque não permitiu que Judá tivesse casado com Selá, que era o seu filho mais novo. Essa é Tamar que entra na história de Jesus. É conhecida como alguém que lutou por justiça, que lutou pelos seus direitos, como viúva que foi daquela família. Tem uma segunda mulher que aparece na genealogia de Jesus, que está no versículo 5, na parte A. Acha ela aí para mim, irmãos. Como é que ela se chama? Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe.
Quem é Raabe? Raabe é uma prostituta de profissão. Você pode ler na sua casa, está na sua Bíblia, em Josué, capítulo 2, todo o capítulo 2 de Josué, e o desfecho da história no capítulo 6, dos versículos 22 a 27. O que acontece com Raabe? Raabe, o povo de Israel, lembra de Josué? Eles precisavam entrar, conquistar Jericó, eles precisavam entrar na terra prometida. Josué é o líder, e Josué tem uma estratégia, ele manda 2 espias para ver como é que é. De repente tem lá um buraco no muro, de repente tem um horário lá que o pessoal fica dormindo, é mais fácil da gente invadir, porque Deus já tinha dado aquela terra como promessa. E o texto de Josué 2 faz questão de dizer que esses 2 espias foram direto para a casa da Raabe, a prostituta. O texto não fala se Josué a conhecia, fato é que eles foram direto para a casa de Raabe. E o rei de Jericó ficou sabendo que Josué tinha mandado espias para ver aquela terra. E ele mandou soldados até a casa de Raabe. Quando chegou na casa de Raabe, Raabe disse aos soldados que os 2 espias não estavam mais lá, que eles já tinham ido. Só que Raabe tinha os escondido na sua casa. E Raabe é tão inteligente que ela disse: tudo bem, eu escondo vocês, mas eu já sei que Deus deu isso aqui tudo para vocês, que vocês vão entrar, vão detonar tudo, mas vocês vão poupar a minha casa e a minha família. Os soldados disseram: não, tudo bem, você vai colocar uma fita na sua casa vermelha, para a gente saber, o dia que a gente invadir, nós não vamos matar ninguém da sua família. Eles esperam passar um pouco mais o tempo, Raabe faz uma corda, e os 2 espias, eles fogem pela janela, imagina a cena, eles descendo por uma corda, pela janela, e eles fogem. Quando a gente chega no capítulo 6, a gente vê o povo tomando Jericó, e a vida de Raabe sendo poupada. Então, interessante, entra uma prostituta na genealogia de Jesus. Raabe, por sua fé e coragem, foi fundamental na conquista de Canaã, e mesmo sendo uma mulher estrangeira e uma prostituta, foi reconhecidamente lembrada na genealogia de Jesus. Tem uma terceira mulher que aparece na genealogia de Jesus, está na parte B do versículo 5, acha ela aí para mim. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. A terceira mulher que é citada é Ruth. E se você quiser ler na sua casa, essa história está em todo o livro de Ruth da Bíblia. É um livro menor, dá para você ler tranquilamente. Quem é Ruth, irmãos? Houve um período de grande fome em Israel. E existia uma família, a mãe se chamava Noemi, o pai se chamava Elimeleque, e eles pegaram os seus 2 filhos e foram morar na região de Moabe, que era uma outra região que tinha bastante comida. Chegando lá, eles começaram a viver a vida. O Elimeleque morreu, a Noemi ficou viúva. Passado 10 anos, os 2 filhos da Noemi morreram. Então ficou, e esses 2 filhos tinham se casado com moabitas, com mulheres que moravam em Moabe. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Então o marido da Orfa e da Ruth morreram. Então veja, Noemi ficou viúva e com mais 2 viúvas e 2 noras. Ela então diz o seguinte: Orfa e Noemi, eu vou voltar para Israel, porque a minha família ficou lá, talvez lá em Israel já tinha passado aquele período de fome. Ela diz: olha, eu vou voltar para Israel, eu vou ficar lá, e vocês também voltem para a casa dos pais de vocês. A Orfa não pensou 2 vezes. A Noemi a Ruth falou para Noemi: eu vou ficar com você. O seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Já viu esse versículo de convite de casamento? É dessa história. A Ruth falou para a sogra: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Irmãos, é uma nora bacana, não é? Acho que é por isso que ela entrou na genealogia de Jesus.
Ela disse: eu estou com você, minha sogra. E aí a Ruth volta junto com a sua sogra para Israel. Elas voltam para Israel e chega lá, a Ruth conhece um parente meio distante de Noemi, se casa com ele, e a história tem um desfecho muito lindo, muito interessante, porque Deus abençoa essas mulheres de uma maneira extraordinária. Então essa terceira mulher da linhagem de Jesus era uma gentia, que do início ao fim teve uma conduta santificada. Ruth era aquela mulher que, se a gente visse ela, a gente queria colocá-la num potinho. Não tem gente assim, parece que é tão santo, que é tão gente boa, que se você pudesse, você colocava dentro de um potinho e levava para casa. Ruth era essa mulher, do início ao fim, consegue conviver com a sua sogra, e bem, amando e ajudando a sua sogra até o final. É possível, viu? Nora e sogra se relacionarem bem. Aliás, é o padrão da Bíblia Sagrada. Tem um livro só para ensinar isso. Falta só a gente praticar. Então ela demonstra fé, amor, compromisso, inteligência, coragem, porque sem ela Davi não teria nascido. Ruth foi a avó do rei Davi. E a quarta mulher que aparece na genealogia de Jesus, acha ela para mim aí no versículo 6. Quem é? Quem é? Na sua Bíblia fala quem é? Boaz gerou Obed, estou lendo o outro, né? Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Qual é o nome dela? Como é que você sabe? Porque você conhece a história. Eu fui no original e no original não tem o nome de Betseba. O Mateus fez questão, o autor, de dizer a mulher do Urias. Eu acho que ele estava muito bravo com Betseba, eu não sei o que aconteceu, mas ele fez questão de dizer a mulher de Urias. A história de Betseba talvez seja a mais conhecida, né? Nós estamos falando do rei Davi. Ele deveria, num tempo em que os reis estavam em guerra, se os reis estavam em guerra, onde Davi deveria estar? Na guerra. Ele acorda meio-dia e ele vai para o terraço do palácio. Quando ele vai para o terraço do palácio, eu não sei como, ele vê uma mulher pelada tomando banho. E é Betseba, ele fica louco. E ele, como rei, manda chamar aquela mulher. Quando chama aquela mulher, ele descobre que ela é casada com um sujeito chamado o quê? Tinha sido mulher de Urias. Urias estava na guerra, lutando pelos israelitas. O Davi faz o quê? Ele diz assim: não, mulher casada a gente não mexe. É isso que ele faz? Ele se deita com ela. E adivinha o que acontece? A mulher engravida. E ela manda a notícia para Davi. Davi, estou grávida. Davi pensa: agora complicou. Aí Davi tem um plano sensacional. Ele pede para Joabe, que é o rei do exército, o líder, o comandante do exército: Joabe, manda Urias para mim. E aí quando Urias vem diante de Davi, o Davi diz assim: Urias, você anda muito cansado, rapaz. Guerra é perigoso. Volta para sua casa, curte a sua mulher, passa um tempo lá com ela, depois você volta para a guerra. O Davi queria que eles tivessem relações sexuais e o menino caísse para Urias. O problema está resolvido. Só que Urias era um cara tão gente boa que ele diz assim: Davi, o nosso povo está em guerra. Como é que eu vou para casa me deitar com a minha mulher? Os meus irmãos estão perdendo a vida, eu quero ir para a guerra, Davi. Aí Davi diz: não tem jeito. Davi faz um bilhete, põe na mão de Urias e diz: entrega isso aqui para Joabe, que é o comandante do exército. Sabe o que tinha escrito no bilhete? Joabe, coloca Davi na linha de frente, para ele morrer bem rapidinho. Urias, desculpa. Coloca Urias na linha de frente, para ele morrer rápido. E o que acontece com Urias? Morre. Aí o Davi se junta com a Betseba, depois o menino morreu, que ela tinha engravidado, e depois a Betseba gera Salomão. Tem esperança para nós, viu, irmãos? Esse é o homem segundo o coração de Deus. A diferença é que Davi se arrependeu profundamente, de verdade, e ele ainda conseguiu reconstruir a sua história com Deus. Gerou Salomão, que nós já vimos tempos atrás, que não terminou a sua vida como bem queria. Interessante Mateus colocar essas 4 mulheres na genealogia de Jesus.
todas elas gentias, que não eram do povo de Israel. E com isso, irmãos, eu quero tirar 2 lições para nós nessa noite sobre a família de Jesus. A primeira lição que eu aprendo com essa genealogia é que a família de Jesus é um mistério divino. A igreja é um mistério divino. A igreja é chamada da família de Deus. Esse negócio aqui é um mistério divino. A família de Jesus é composta de prostitutas e santas. Mateus inclui mulheres santas e mulheres pecadoras. Ele inclui Ruth, mas ele inclui Raabe. Ele inclui Maria, a mãe de Jesus, mas ele também inclui Betseba. Tamar lutou por justiça e foi chamada de justa. Contudo, ela dormiu com seu sogro. Raabe entra em cena como uma prostituta. Betseba comete adultério e certamente não é inocente. Ruth, ao contrário, é santa em todo o livro que leva o seu nome. E a santidade de Maria, eu não falei de Maria também, mas ela aparece, obviamente, na genealogia, também é vista como uma mulher santa que cumpre a vontade de Deus. Eu aprendo com isso que a família de Jesus é um mistério divino. Tem gente de todo tipo. Tem gente de todo jeito. Deus é capaz de usar quem Ele quiser, inclusive uma prostituta, para cumprir o seu propósito. É chocante, mas é o Evangelho. Deus é capaz de usar qualquer um para cumprir os seus propósitos. Mas veja bem, o padrão é o viver santo, viu? O chamado da gente é a santidade. O chamado da gente é ser igual Ruth. O chamado da gente é ser igual Maria. Gente que busca a santidade. Mas nós precisamos entender que na família de Jesus há espaço para pecadores. Os irmãos deveriam todos dizer amém. O Evangelho choca mesmo. Jesus, em Lucas capítulo 5, olha o que diz, esse texto vai ser projetado. O que Jesus vai dizer aos religiosos da sua época? Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, olha que interessante a expressão, né? Facção. Queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Como é que nós lidamos com os pecadores? No Evangelho, irmãos, ninguém precisa julgar ninguém. Sabe por quê? Porque a conta de todo mundo já foi paga. Nós já estamos encharcados com o sangue do Cristo que nos salva e nos liberta. Por que é que agora a gente vai tacar pedra num pecador? E como se a gente não fosse, né? Mas vamos fazer essa nomenclatura. A gente acha que a gente é santo e que quem faz qualquer coisa de errado é pecador. Se a nossa conta está paga, se o sangue de Jesus já nos cobriu, o que é que nós ganhamos tacando pedra nas pessoas? A gente precisa se lembrar que Jesus veio salvar toda a humanidade, não parte dela. Pergunta, como a gente lidaria com uma prostituta em nossa igreja? Como nós lidaríamos com alguém lutando com os seus pecados? Será que nós permitiríamos que fizessem parte da família de Jesus? Por isso eu acho muito estranho quando a gente desanima do Evangelho e a gente coloca o padrão como o erro dos outros. Eu não quero mais porque fulano de tal faz tal coisa. Eu não quero mais porque o ciclano faz tal coisa. Igreja, meu irmão, é mistério divino. Quem fundou a igreja é Jesus de Nazaré. E quem diz quem é da família de Jesus ou não é o Cristo. E a segunda lição que eu aprendo é que na família de Jesus nós somos iguais. A família de Jesus é interessante, é composta de homens e mulheres. Mateus faz questão de dizer isso. Homens e mulheres. Judeus e gentios. Se Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20, o que nós temos lá? A grande o quê? A gente chama de grande comissão. O que consiste a grande comissão? Ide o quê? Todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mateus termina assim. Mateus, mas como eu vou pregar o evangelho a toda criatura? Se Jesus é só para os judeus, se Jesus é só para os homens, Mateus diria, não senhor, na família de Jesus tem judeu, mas tem gentil. E aí ele escolhe as 4 mulheres que são gentias para entrarem na genealogia de Jesus.
como quem diz, de fato, nós podemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus incluía mulheres no seu grupo de discípulos. As mulheres têm um grupo de destaque no seu ministério. Mateus acaba com a ideia de que há judeus e gentios. Nós somos iguais. Olha o que Paulo vai dizer, e esse texto vai ser projetado também, em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, nem o que, irmãos? Nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Não tem mais judeu, gentil, homem, mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Não é possível mais que os homens massacrem as mulheres. No Evangelho todos somos iguais. Não é possível mais que as mulheres massacrem os homens. No Evangelho somos todos iguais. Cristo é um em nós. Quero dizer com isso que não quero dizer com isso, ou quero dizer com isso, que nós temos papéis diferentes, é verdade. Papéis sociais, papéis na família, nós temos dons diferentes na igreja, mas aos olhos de Deus, nós somos iguais. Não tem dom que é melhor que o outro, não tem isso de que ser cabeça do lar é melhor do que ser submissa. Jesus é um em todos. Concluo dizendo, irmãos, que com essa lista, Mateus nos dá pistas sobre os tipos de pessoas que o Messias veio salvar. Ele deveria ser um salvador para homens e mulheres. Ele deveria ser um salvador para santos e santas e pecadores, tanto judeus quanto gentios. A família de Jesus é um mistério divino, ninguém precisa julgar ninguém. E a família de Jesus, na família de Jesus, nós somos iguais. É nessa igreja que eu acredito, numa família que ama sem julgar. É essa igreja que eu quero ser. E eu oro para que seja essa igreja que você também quer ser. Esse eu acredito, irmãos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você pode achar que eu sou liberal. Qual é o padrão? Eu falei qual é o padrão. Qual é o padrão? Viver santo. Mas até chegar lá demora. Até chegar lá a gente escorrega. E quando isso acontece, a gente ama sem julgar, porque é isso que Deus faz conosco.